Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, que vocês continuem se protegendo, que a gente ainda tá correndo risco, né, com o coronavírus, então não esqueçam de lavar sempre as mãos, passar álcool em gel, essas coisas, hein? Então hoje a gente vai continuar as nossas atividades de arte. Agora a gente vai começar as atividades do mês de agosto. E no mês de agosto a gente teve uma coisa diferente, né? Essa semana, além das atividades, vocês receberam o kit escolar. E no seu kit escolar você recebeu o seu caderno de desenho. Então agora, esse mês, a gente vai começar a usar o nosso caderno de desenho. A gente não vai mais fazer as atividades só nas folhinhas à parte. A gente também vai fazer no caderno de desenho, tá bom? Então a nossa primeira atividade é justamente sobre isso. A atividade da semana dos dias 3 a 7 de agosto, de artes, a gente vai estrear o nosso caderno de artes. A gente vai fazer a folha de rosto do caderno de desenho. Mas, Gabi, o que é uma folha de rosto? A folha de rosto, ela é uma folha que ela vem antes do conteúdo. Então, você tem a capa, depois a folha de rosto e depois o conteúdo. Então, vai ter, no caso de vocês, a capa, a folhinha de rosto que vocês vão fazer e as próximas vão ser as folhas que vocês vão fazer as atividades. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês em um caderno meu como que é isso, ó. Não é um caderno de desenho, porque eu não tenho caderno de desenho ainda, mas então eu trouxe aqui um caderno meu pra vocês verem. A gente tem a capa, ó, do caderno, aí aqui a folha de rosto. E depois, as minhas anotações, as coisas que eu tenho anotado sobre as aulas, tudo. Então, no caso de vocês, vai ser a capa, a folhinha de rosto e as atividades de artes que vocês vão fazer. Então, eu vou ler com vocês agora a primeira atividade, tá? Atividade 1, de 3 a 7 de agosto. No seu kit escolar, você recebeu o seu caderno de desenho. Hoje, nós vamos começar fazendo uma folha de rosto para o seu caderno. A folha de rosto é a primeira página do seu caderno, na qual você deve escrever o seu nome completo, em tamanho grande, e ao redor fazer um desenho de coisas ou pessoas que você gosta. Use a criatividade. Vale também fazer colagem, pintar com lápis de cor ou tinta. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. No meu, tá aqui. Gabi, bem grande, e em volta o desenho que eu fiz com as cores que eu gosto. Você não precisa fazer igual ao meu, esse é só um exemplo que eu tô mostrando pra vocês. Você faz a folha de rosto do seu caderno com o que você quiser. Você pode desenhar algum brinquedo que você gosta, alguma pessoa, você pode desenhar você mesmo. O importante é que tenha o seu nome completo, bem grande, e o seu desenho ao redor, tá bom? Então, essa foi a atividade número 1, de 3 a 7 de agosto. Na semana seguinte, da semana do dia 10 ao 14, a gente vai começar a falar sobre o folclore. Porque em agosto a gente comemora o dia do folclore. E o folclore é muito importante. O folclore, ele faz parte da identidade do país, da nossa cultura, das nossas marcas de festas, de comemorações, das lendas, né? Das características culturais do nosso país, do Brasil. O folclore brasileiro, ele é muito rico. Ele traz elementos da cultura africana, traz elementos da cultura europeia e traz elementos da cultura indígena. Então ele tem uma riqueza muito grande de referências e tem uma riqueza muito grande de histórias também. Então esse mês a gente vai começar a falar sobre o folclore, que é muito importante para a identidade e para a cultura brasileira. Vamos ler então o textinho que está aí na atividade de vocês? Eu vou ler agora o texto que está antes da atividade número 2. O Dia do Folclore Brasileiro é comemorado em 22 de agosto. A data foi criada com o intuito de alertar para a importância e valorização das manifestações folclóricas no país. Folclore é o conjunto de tradições e manifestações populares, constituído por lendas, mitos,
provérbios, danças e costumes que são passados de geração em geração. Então vocês viram aqui nesse textinho quanta coisa importante constitui o folclore, faz parte do folclore? A gente tem lendas, provérbios, danças, músicas, histórias, um monte de coisa que formam o folclore brasileiro. Legal, né? Então, na atividade número 2, de 10 a 14 de agosto, a gente vai fazer uma atividade relacionada ao folclore. Aí, na atividade de vocês têm um desenho para você ligar os pontos. E aí ela vai formar uma imagem que tem a ver com o folclore brasileiro. Eu não vou contar qual é, vocês têm que ligar e descobrir. Quando você ligar os pontinhos, então você vai pegar aí no desenho de vocês e tem o número 1. Aí você faz uma linha, ligando o número 1 ao número 2, o número 2 ao número 3, o 3 ao 4, 4 ao 5, 5 ao 6, até ligar todos os pontinhos que tem aí e descobrir esse personagem do folclore brasileiro. Então, depois que você ligar os pontos e descobrir o personagem, você vai pintar esse personagem que você descobriu aí, tá bom? Então, essa é a atividade número 2, de 10 a 14 de agosto. A atividade número 3, ela tem a ver também com o folclore. Então eu vou ler com vocês. Essa atividade deve ser feita na semana do dia 17 ao dia 21. Então aqui a gente tá falando sobre 3 atividades de 3 semanas diferentes, tá? Prestem atenção nas datas para não fazer tudo de uma vez, não ficar muito cansativo. Então a semana do dia 17 a 21 de agosto, a gente vai falar um pouquinho sobre o Bumba Meu Boi, que é um personagem do folclore brasileiro. Então agora eu vou ler com vocês o enunciado da atividade e a gente vai descobrir o que tem que fazer. Vamos lá? A dança folclórica do Bumba Meu Boi é um dos traços culturais marcantes na cultura brasileira, principalmente na região Nordeste. Assim como a própria lenda, leia a lenda e faça um desenho no seu caderno de desenho. A história que envolve a dança é a seguinte. Então, antes da gente ler a história que envolve essa dança, o que a gente vai fazer nesse exercício? A gente vai ler a lenda do Bumba Meu Boi, é bem curtinha, e eu vou ler com vocês aqui no vídeo também. Depois que você lê a lenda do Bumba Meu Boi, você vai pegar o seu caderno de desenho que você ganhou do seu kit escolar e vai fazer um desenho. Então agora eu vou ler a lenda do Bumba Meu Boi com vocês. Um rico fazendeiro possuía um boi muito bonito, que inclusive sabia dançar. Pai Chico, um trabalhador da fazenda, roubou o boi para satisfazer sua mulher Catarina, que estava grávida e sentia uma forte vontade de comer a língua do boi. O fazendeiro mandou seus empregados procurarem o boi, e quando o encontrou, ele estava doente. Os pajés curaram a doença do boi e descobriram a real intenção de Pai Chico. O fazendeiro perdoa e celebra a saúde do boi com uma grande festividade. Então essa história teve um final feliz, né? Então o fazendeiro, ele tinha um boi chamado Bumba Meu Boi, que sabia dançar. Legal, né? Vocês já viram algum boi que sabe dançar? Eu nunca vi, não. Deve ser legal. Aí a esposa de um dos funcionários do fazendeiro queria comer a língua do boi. Aí o funcionário foi lá, esse funcionário é o Pai Chico, e roubou o boi que sabia dançar. O fazendeiro, quando sentiu falta do boi, ficou desesperado e mandou os funcionários procurarem. Quando eles encontraram, o boi estava doente. Aí eles chamaram os pajés das tribos que ficavam lá perto, os pajés das tribos indígenas, e os pajés curaram o boi. O fazendeiro ficou tão feliz que ele perdoou o Pai Chico, que roubou o boi, e fez uma grande festa para comemorar que o boi estava bem, ele podia voltar a dançar. Então essa é uma história que tem um final feliz, né? Todos os anos,
agora no mês de agosto, a gente tem grandes festas do Bumba Meu Boi nas regiões Norte e Nordeste. São festas grandes, festas que têm bastante características da cultura nortista e nordestina. São festas que tem muita cor, que tem o boi também, que tem muita dança, muita música. Então são festas bem legais. Agora você vai pegar o seu caderno de desenho e fazer um desenho sobre a história que a gente acabou de ver, tá bom? Então, por enquanto é isso. Agora eu falei com vocês sobre as 3 primeiras atividades do dia 3 a 7 de agosto, 10 a 14 e 17 a 21. Então, cada uma dessas atividades que eu falei aqui no vídeo é para fazer em uma semana diferente, tá bom? Eu resolvi fazer um vídeo só porque tem um pessoal que acaba adiantando as tarefas e aí faz antes de eu explicar. Então eu fiz um vídeo já das 3 pra vocês verem certinho como é. Se semana que vem você esqueceu, assiste o vídeo de novo. Aí pula a parte da primeira atividade, tá bom? Depois, na semana que vem, eu vou mandar pra vocês um vídeo sobre as 2 atividades que faltam, que são as atividades da semana de 24 e 28 de agosto e de 31